Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Você que é meu aluno, você que está na internet aí, que está procurando mais conhecimento sobre a física, este é um canal sem fins lucrativos que é voltado para meus alunos, mas também para você, visitante. Hoje eu preparei uma aula sobre eletromagnetismo, tá? Em especial, nós estaremos introduzindo o conceito de campo magnético e começando a falar sobre força magnética, tá? Então, esta é a primeira aula de uma série de aulas sobre o conteúdo de eletromagnetismo, tá bom? Eu estou organizando o meu canal e em breve nós teremos conteúdos separados em playlists diferenciadas sobre cada um dos tópicos de física para que nós possamos estudar e resolver problemas juntos, tá bom? Tá ok, pessoal. Então vamos começar a nossa aula, vamos começar o nosso estudo. Seja bem-vindo. O eletromagnetismo é a área da física que estuda fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Hoje, uma ciência onde você nota a indissociabilidade entre a eletricidade e o magnetismo nem sempre foi vista dessa forma. Antes, até o final do século XIX, o início do século XX, se não me falha a memória, as áreas da eletricidade e do magnetismo eram áreas completamente separadas, com estudos diferenciados para cada uma. No entanto, a partir da publicação de um tratado, não lembro se foi um tratado ou foi um livro, perdoe-me pela minha falha de memória, do Maxwell, onde ele apresentou as 4 equações de Maxwell que geriam fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos em velocidades muito menores do que a velocidade da luz, ou seja, para fenômenos não relativísticos, onde, a partir dessas 4 equações, era possível obter uma descrição ondulatória da luz a partir de uma superposição de campos elétricos e campos magnéticos, é que passou-se a ter a ideia de que a eletricidade e o magnetismo seriam indissociados. Na verdade, as equações de Maxwell confirmaram estudos que já vinham sendo feitos antes, a partir da descoberta de que campos elétricos poderiam dar vazão a campo magnético e campos magnéticos ou variação de fluxo magnético poderiam dar vazão a campos elétricos. Tudo bem? Entretanto, fenômenos magnéticos eles são estudados desde muito antes dessas descobertas, inclusive desde antes do nascimento de Cristo. Na Grécia Antiga, o filósofo Tales de Mileto, no século VI, já estudava e havia observado a capacidade de algumas pedrinhas serem atraídas entre si, bem como atraírem outros pedaços de ferro. Essa atração dessas pedrinhas era um fenômeno e é um fenômeno magnético. Essas pedrinhas receberam o nome de magnetita e é o primeiro registro de ímã permanente na história, tá? O nome magnetita está relacionado ao fato de que essas pedrinhas foram encontradas na região da Magnésia, na Grécia Antiga. Além disso, por volta da mesma época, conseguiu-se identificar a primeira aplicação prática do magnetismo. E essa aplicação foi desenvolvida pelos chineses. Pois é, a bússola. Sabe-se que a bússola ela é muito usada no norteamento de grandes navegações durante o passado. Era muito usada para nortear a região em que navios e grandes embarcações estavam navegando. Por quê? Porque a bússola ela é feita de agulhas de material magnético e essas agulhas de material magnético, quando livres para se orientar em um plano horizontal, sempre tendem a se orientar preferencialmente na direção norte e sul, desde que não haja nenhuma perturbação a esta orientação, tá ok? Então, devido a esta propriedade, que nós vamos explicar posteriormente, as bússolas eram utilizadas para nortear navios e embarcações, tá ok? E os chineses foram os caras que, primeiramente,
utilizaram a magnetita para a construção de bússolas. Entretanto, estudos sobre magnetismo só passaram a ganhar força muito tempo depois, a partir do século XIII, tá? Com a observação de fenômenos entre a eletricidade e o magnetismo, até então vistos de maneira separada, como fenômenos distintos. Em 1600, por exemplo, o William Gilbert ele publicou um tratado em que, por exemplo, explica por que as bússolas tendem a se orientar na região norte-sul. A explicação que o William Gilbert propôs para isso é que a Terra, o nosso planeta, ele se comporta como um grande ímã, como um ímã permanente. Como seu polo sul magnético, estando orientado no seu polo norte geográfico, enquanto que o seu polo norte magnético está orientado no seu polo sul geográfico. Isso explicaria por que a bússola ela sempre aponta para o norte, tá? A bússola, na verdade, ela é um ímã, tá? E o seu norte sempre vai apontar para o norte terrestre, porque no polo norte geográfico terrestre se localiza o seu polo sul magnético. E nós veremos mais adiante que os ímãs possuem uma propriedade muito similar à propriedade que nós encontramos nas cargas elétricas. Lembra daqueles princípios da eletrostática que dizem que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem? No caso dos ímãs, é idêntico. No entanto, a gente muda para a seguinte frase. Polos magnéticos com o mesmo nome se repelem, enquanto polos magnéticos com nomes diferentes se atraem. Então, o polo norte magnético é atraído pelo polo sul magnético, enquanto que se eu colocar dois polos norte magnético próximos um ao outro, eles tendem a se repelir. Tá ok? Além disso, é importante dizer que, diferentemente das cargas elétricas, em que eu consigo separar cargas positivas e cargas negativas, no caso de ímãs, não é possível partir o ímã ao meio e eu ter um ímã só com polo norte e outro ímã só com polo sul. A explicação para isso está na origem dos campos magnéticos, que surgem nos ímãs permanentes, tá ok? Então, toda vez que eu pego e quebro um ímã ao meio, sempre vai ter um polo norte e um polo sul, porque não existe monopolo magnético. Vamos falar da origem do campo magnético. Sabe-se que, como eu dito anteriormente, materiais magnéticos têm a propriedade de atrair outros materiais, como o próprio ferro. Isso se deve claramente ao surgimento de uma força de campo, assim como a força elétrica. A força elétrica ela está relacionada com o campo elétrico. Então, de maneira similar, deve haver um campo responsável pelo surgimento dessa força de atração ou repulsão magnética. Este campo recebe o nome de campo de indução magnética ou campo magnético. Tudo bem? E de onde se origina este campo? Claramente, existem materiais, os chamados magnetos permanentes, ou materiais magnéticos permanentes, ou ainda ferromagnetos ou ferrimagnetos, que eles possuem a propriedade de naturalmente atrair outros materiais, tá? Como o próprio ferro, tá? Dentre outros. Neste caso, você está lidando com ímãs. E os ímãs são materiais que têm propriedades magnéticas permanentes. Essas propriedades magnéticas permanentes, elas se originam em uma densidade volumétrica de momentos magnéticos no seu interior. Essa densidade é não nula. Como assim? O que é momento magnético? Momento magnético é uma orientação interna magnética do meu sistema, tá? Está intimamente relacionada com a propriedade intrínseca dos elétrons do material.
Vocês já devem ter estudado em química um conceito chamado spin. O spin nada mais, nada menos a grosso modo, um momento angular, uma capacidade de rotação do elétron, tá? Claro que aqui eu estou explicando de uma maneira bem simples para o aluno do ensino médio poder compreender, tá? E há uma íntima relação entre o spin do elétron e o momento magnético do próprio elétron. Nos materiais magnéticos, nos ímãs permanentes, você tem que a soma de todos os momentos magnéticos desse sistema, quando ele está abaixo de uma determinada temperatura, cujo nome é temperatura de Curie, é diferente de zero, o que dá uma densidade volumétrica de momentos magnéticos não nula, ou seja, o sistema passa a ter uma magnetização diferente de zero. E é justamente devido a esta magnetização diferente de zero que se origina os campos magnéticos deste referido material. Estes materiais, eles têm uma divisão interna para as orientações dos seus momentos magnéticos. Dentro dele, há grupos de momentos magnéticos orientados em uma região, grupos de momentos magnéticos orientados em outras regiões, e assim por diante. Quando você soma os sentidos de orientação desses grupos, isso dá um momento magnético total, não nulo, desde que ele esteja a uma temperatura suficientemente baixa. Quando ele está acima dessa temperatura de Curie, a soma de todos esses momentos aqui passa a ser zero, tá? E aí o material não tem propriedades magnéticas, tá? Só que quando você reduz a temperatura e aplica um campo magnético externo, os seus momentos passam a se orientar. E se você tira o campo magnético, eles continuam orientados desde que a temperatura esteja abaixo dessa temperatura crítica. E o meu material se torna um ímã permanente, tá? Então, estes ímãs, eles possuem o que a gente chama de domínios magnéticos, que são regiões do espaço onde os momentos magnéticos são orientados, mesmo sem campo magnético externo. E como exemplos, nós podemos citar o níquel, o ferro e o cobalto. Investigando ainda mais a fundo, para um ímã elementar, a origem do seu campo magnético está no movimento dos seus elétrons em seus orbitais atômicos, tá? Bem como está no spin do elétron, ou seja, na rotação intrínseca de cada elétron, como eu mencionei no slide anterior. Então, observe bem, a origem do campo magnético está no movimento dos elétrons. Guarde esta informação. Então, quando eu tenho um elétron com spin, então surge um momento magnético e isso gera o quê? Campo magnético, tudo bem? E geralmente este efeito é dominante para a produção de campos magnéticos, tá bom? Além dos materiais ferromagnéticos, existem também os materiais chamados paramagnéticos, que são aqueles cujos momentos magnéticos são orientados aleatoriamente na ausência de campo magnético externo, tá? Só que, quando eu aplico um campo magnético, esses momentos passam a ter uma orientação preferencial. No entanto, se eu tirar o campo magnético, eles voltam a se orientar aleatoriamente. Ou seja, estes caras não são ímãs permanentes, tá? Eles só têm propriedade magnética quando eu tenho um campo magnético externo não nulo aplicado sobre eles. Bem, pessoal, agora nós vamos tratar de algumas propriedades dos ímãs. Uma dessas propriedades é a já mencionada lei da atração dos polos magnéticos. A lei da atração dos polos magnéticos é bastante similar à lei da atração-repulsão de cargas elétricas. Ela diz basicamente que se eu tenho polos magnéticos de mesmo nome, eles se repelem, enquanto polos magnéticos de nomes diferentes se atraem.
Além disso, similarmente à lei de Coulomb, a interação entre esses polos magnéticos também cai com o quadrado da distância entre eles. Tá bom? A segunda é a inseparabilidade de um ímã, que nós já mencionamos. Se eu partir um ímã ao meio, ele não terá um ímã norte e um ímã sul, mas sim eu terei dois ímãs norte e sul, porque há uma inseparabilidade dos polos. Não existe monopolo magnético. Tudo bem. Exemplo. Considere esses três ímãs aqui. Em qual dos casos eu posso uni-los fazendo-os voltar à configuração inicial? Se você observar bem, você vai perceber que apenas no caso C isso é possível, tá? Então, essa é a resposta para este exemplo. Tá bem? Por que só no caso C? Porque nestes outros casos aqui, você vai passar a ter aqui um sul e um norte aqui. Então, você vai ter, devido à inseparabilidade dos polos, é impossível fazê-los voltar à configuração inicial, diferentemente deste terceiro aqui. Tá ok? Bem, pessoal, agora nós falaremos sobre o campo magnético de um ímã. O campo magnético ele é descrito por um vetor. Este vetor ele aponta saindo do polo norte para o polo sul magnético. Tá? Esse vetor ele tem o nome de indução magnética e ele sempre vai ser tangente à linha de indução apontando para o seu sentido. Tá? Assim como no caso do campo elétrico, o campo magnético ele vai ser maior onde a densidade de linhas for maior também. Então, a partir dessa segunda imagem aqui, a gente consegue perceber onde o campo magnético de um dipolo, de um ímã, é maior e onde ele é menor. Tá ok? Agora a gente vai tentar entender por que uma bússola ela se alinha em uma região de campo magnético. A gente sabe que naturalmente a bússola sempre tende a se alinhar do norte, tá, para o sul, ou seja, para o norte geográfico da Terra, porque no norte geográfico da Terra está localizado o seu sul magnético. No entanto, se eu aproximar um ímã dessa bússola, há uma deflexão na sua orientação, ela passa a ser atraída por esse ímã, ou seja, o polo sul da bússola é atraída pelo polo norte do ímã, e há uma deflexão na sua orientação, de modo que quando eu aproximo uma bússola de um ímã, eu consigo descobrir para onde está apontando o campo de indução magnética deste ímã, tá? A partir desse sentido da agulha da bússola, tá? Eu consigo descobrir qual é o sentido de orientação do campo de indução magnética de um ímã em uma determinada região do espaço. E por que isso é importante? Porque no caso da Terra, esse alinhamento, claro, se dá devido ao fato do polo sul magnético da Terra estar nas proximidades do seu polo norte geográfico, e porque isso é importante também para descobrir a influência de certos fenômenos no campo magnético em uma dada região, para descobrir se há campo magnético em uma determinada região ou não também. Inclusive, foi a partir de uma bússola que em 1820 Hans Christian Ørsted obteve uma descoberta muito importante para a unificação da eletricidade e do magnetismo. Ele construiu um circuito elétrico, tá? E colocou uma bússola nas suas proximidades, tá? E quando ele ligava a chave do circuito, naturalmente você tinha o estabelecimento de uma diferença de potencial entre os terminais de uma dada bateria, e isso proporcionaria uma corrente elétrica. E ele percebeu que a bússola sofria um desvio na sua orientação usual, como se a corrente elétrica estivesse induzindo uma direção diferente para a bússola. Ou seja, a corrente elétrica estava produzindo um campo magnético e este campo magnético estava interferindo na direção aonde a bússola estava apontando. Então, qual foi a conclusão do experimento de Ørsted? Correntes elétricas, que são fenômenos puramente elétricos, produzem campos magnéticos, e isso foi um passo para a unificação da eletricidade e do magnetismo. E como eu posso calcular o campo magnético produzido por correntes elétricas?
Existem várias formas de calcular. Duas formas conhecidas são a partir da lei de Biot-Savart e da lei de Ampère, tá? Aqui nós vamos estudar a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart, ela permite calcular o campo de indução magnética associado com um condutor de qualquer formato, tá? Então, desde que tu saiba a forma do condutor e a intensidade da corrente elétrica, bem como a distância entre o ponto que tu quer calcular o campo e a localização do condutor, tu consegue obter o campo de indução magnética a partir dessa expressão aqui. Porque tu vai dividir o condutor em uma série de elementos muito pequenos, ΔL, tá? E usando isso, bem como a distância do ponto que tu quer calcular ao condutor, R, o ângulo entre o vetor da distância e o elemento do condutor, alfa, tá? Bem como a permeabilidade magnética, tá? Você consegue obter o campo a partir dessa expressão aqui, onde você tem que saber também previamente a corrente ou a dependência da corrente com a referida distância. Tá ok? Então essa é a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é muito útil, por exemplo, para obter o campo magnético em uma espira circular. E eu ficaria muito feliz se vocês usassem a lei de Biot-Savart para mostrar que o campo magnético em uma espira circular é dado por essa expressão. Bem como em um fio retilíneo longo, tá? Você consegue obter que o campo magnético é dado por essa expressão aqui. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado. Essa é a aula que nós teremos hoje. Em breve eu vou estar compartilhando solução de problemas sobre campo magnético. Um forte abraço a todos. Tamo junto.